Esse é o MacBook Air com o novo chip M1 da Apple, que veio para revolucionar o mercado. Com 8 núcleos, GPU e memória RAM integrados, processo de fabricação de 5 nanômetros e todo aquele marketing, com nomes bonitinhos que a Apple sabe fazer. Só que eu vou contar um segredo para você. Talvez você já tenha algo tão poderoso quanto ele aí nas suas mãos, só que você só não está sabendo usar. Quando o assunto é notebook, a Apple já dominava em vários aspectos, que até hoje as máquinas do Windows falham em chegar perto, até as que têm preço equivalente. O primeiro ponto é a construção. Você pode até odiar a maçã por muita coisa, mas quando o assunto é acabamento, o único notebook que chega perto do MacBook dos que eu testei aqui no canal foi o Dell XPS. E ele ainda fica na frente do XPS. O corpo em metal é mais rígido e por mais fino que ele seja, você pode até fazer força para dobrar ali na área do teclado e você não vai conseguir. Não sei se vocês lembram, mas eu consegui até apertar o touchpad do XPS pela tampa, já que ele flexionava. E eles têm praticamente o mesmo peso, 1,250 kg do MacBook Air contra 1,170 kg do XPS. O segundo ponto que ninguém ganha da Apple é no touchpad, é outra experiência. O clique, na verdade, é uma vibração que funciona no touchpad inteiro, mas você sente como se fosse um clique. Outros notebooks, para quem nunca percebeu, não permitem que você clique no touchpad todo, principalmente na parte de cima. Então aqui você aproveita toda a área disponível. E é uma bela área, ele tem um tamanho bem acima da média. E ele ainda tem 2 níveis de clique. Se você fizer mais pressão, ele identifica como se fosse um outro tipo de clique. Então o clique normal tem uma função e o clique com mais força pode ter outra função a depender da aplicação. O teclado, que era um ponto fraco da Apple, agora não é mais. O novo tipo de teclas é tão confortável quanto os ultra finos Windows. Você não sente mais como se a tecla nem afundasse direito. Muito melhor do que a versão anterior que eu testei aqui no canal. E ele também tem leitor biométrico. E ao lado do teclado temos os alto-falantes que ficam na parte de cima, que também são muito bons e têm um volume alto. Na tela é onde o MacBook Air já não brilha tanto como antigamente. Não que seja uma tela ruim, pessoal, é uma tela muito boa. A gente tem aqui uma resolução acima da média de 2560 por 1600. Também temos uma qualidade muito boa, uma cobertura de cores acima do normal e também um brilho acima do normal. O que aconteceu é que a concorrência melhorou, então o MacBook Air já não se destaca tanto como antigamente. Nós já temos opções até aqui no Brasil que conseguem bater de frente. Tanto o Lenovo S740 como o XPS, por exemplo, tem telas muito boas e com um brilho alto. O XPS ainda tem a opção de tela com resolução 4K e suporte a touchscreen. Além disso, tem alguns pontos que a tela do MacBook Air M1 não se destaca. O contraste e o nível de preto são bem medianos. Na seleção de portas, o MacBook também fica para trás. É aqui que muitos notebooks dão risada. Você tem apenas 2 portas USB-C Thunderbolt e o conector do seu fone, então as chances de você precisar de um adaptador são bem altas. E as portas Thunderbolt, por enquanto, não têm suporte à GPU externa. A webcam também não é nada fora do normal. O que mudou foi que agora ela tem um filtro que dá uma melhorada na imagem, mas a qualidade é a de sempre. Esse é um ponto que a Apple poderia até melhorar para ver se os fabricantes saem correndo atrás para melhorar também. Por fim, temos o maior ponto fraco, não dá para fazer nenhum tipo de upgrade. Você já tem que comprar do jeito que você quer. E se a Apple não oferecer o que você precisa como upgrade, você só aceita e pronto, Ou então corre aí para outro fabricante. Por exemplo, esse modelo só é vendido com até 16 GB de RAM. Finalmente vamos falar sobre o revolucionário chip M1. Antes de começar, para quem não sabe, o M1 usa uma arquitetura diferente dos chips Intel e AMD, a arquitetura ARM e não a arquitetura x86. Você, usuário comum que não entendeu, a prática é simples. Quando você abrir um programa que já tem suporte ao M1, ele tende a rodar muito bem, muito rápido. Claro que isso também depende do desenvolvedor e outros fatores, mas para ficar simples de todo mundo entender, vamos colocar essa como se fosse a ideia.
E se o programa não tem suporte, não é otimizado para o M1, pode ser que ele rode super bem e você nem veja a diferença, pode ser que ele rode com travadas, pode ser que o notebook fique bem mais quente, pode ser que a bateria descarregue mais rápido, pode ser que tenha algum bug, pode ser que ele funcione muito bem, mas tem uma função específica do aplicativo que não funciona bem. Enfim, é uma caixinha de surpresas. Por exemplo, quando eu fui calibrar a tela dele, o DisplayCal, que é um software que calibra telas, não funcionou direito, porque ainda não tem suporte oficial ao M1. Cada caso é um caso, então o importante é você pesquisar sobre os programas que você usa e o que a comunidade está falando sobre eles. Vou ser sincero com vocês, eu não esperava que o M1 tivesse metade do desempenho que ele tem. Eu até achei que tinha alguma coisa errada nas configurações dos softwares quando eu rodei os benchmarks. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, esse notebook nem ventoinha tem. A refrigeração é completamente passiva e ele tem uma fonte de somente 30 watts. Ou seja, em teoria, esse é o consumo máximo. E mesmo assim, ele chega perto de máquinas muito mais pesadas e com consumo de energia muito maior. O que a Apple fez em termos de eficiência e otimização é surreal, pessoal. A minha duração de bateria, por exemplo, no uso normal, chegou nas 13 horas. Pois é, e eu vi gente que conseguiu até mais. Em renderização no Blender, que nem é um programa otimizado para o M1, pelo menos não até a data de publicação desse vídeo, ele já marcou presença ficando ali próximo dos i5 e Ryzen 5 Final U. Deixa eu repetir uma coisa para vocês. Vocês estão vendo um notebook com refrigeração passiva, sem nenhuma ventoinha, bater de frente com notebooks que consomem 2, 3 vezes mais de energia em um software que nem é otimizado para ele, rodando de forma emulada. Se isso te impressionou, calma que vamos para um software otimizado. A versão beta do DaVinci Resolve já está com suporte ao M1. E olha só o que aconteceu, pessoal. Em renderização de vídeo, ele conseguiu chegar perto até das máquinas RTX i7. E ele nem faz barulho durante renderização. E sim, deu para editar vídeos em 4K. Mas calma, pessoal, respirem um pouco. Não corram para comprar ainda, porque tem um ponto que eu estou vendo muita gente esquecer de falar. Sim, o M1 é fantástico, mas otimização vale para os dois lados. Não é justo você encaixar o M1 em um software otimizado para ele e não fazer o mesmo nas máquinas Windows com chips Intel, AMD e Nvidia. O DaVinci Resolve, por exemplo, tem uma versão paga e uma gratuita. A versão gratuita não faz uso por completo de seu chip gráfico Nvidia e processadores Intel e AMD. Cada software pode ter um nome diferente para esse tipo de funcionalidade, mas quando o programa tem suporte adicional para o seu hardware, você vai ver nas opções algo tipo suporte à aceleração de hardware, suporte a CUDA, suporte ao encoder da Nvidia, suporte ao Intel QuickSync e por aí vai. Sim, tem muita gente que não está usando metade da capacidade de seu notebook só porque não conhece o software que usa. O Dell G3 RTX, por exemplo, cortou quase pela metade o seu tempo de renderização. Eu só precisei usar o programa certo e habilitar a renderização feita pela GPU, ou seja, pela RTX 2060. Vejam que o M1 continua fantástico pela sua otimização e baixo consumo de energia, mas vejam que os outros também tiveram o seu salto de desempenho, por causa de otimização. A lição que eu quero que vocês levem desse experimento é que otimização existe para os dois lados. Então pesquisem, entendam sobre os programas que vocês usam e comprem o melhor hardware para o seu software. E claro, unindo a portabilidade que você precisa. Se você trabalha com vídeo e imagens principalmente, pode ser que seu chip gráfico esteja sendo subutilizado. Então fique atento a isso. Agora, claro, as aplicações otimizadas para o M1 tendem a voar. O Chrome, por exemplo, já está otimizado e eu nunca vi, pessoal, eu nunca vi o Chrome rodar tão bem em um notebook tão leve, É impressionante, eu consegui até abrir 20 abas ao mesmo tempo sem travar. O que ajuda também é que a Apple não economizou na velocidade do armazenamento. O SSD que vem soldado aqui nessa máquina é bem rápido.
Se você é programador, eu tenho visto muitos comentários positivos em relação ao tempo de compilação. Mas isso também não me assusta, né? Afinal, os processadores Intel dos MacBooks antigos, além de terem a arquitetura Intel parada no tempo, ainda eram bem capados pelo sistema de rastreamento. Então é uma combinação que não dá muito certo. Você que é desenvolvedor, usuário profissional, pesquise bastante, procure por usuários, que testaram todas as funcionalidades dos programas que você usa. Aqui no YouTube tem bastante relato, nos fóruns tem bastante relato. É muito importante que você pesquise aí bem a fundo, porque às vezes tem programa que funciona tudo, mas tem uma funcionalidade em específico que não funciona. Tem casos, a gente já viu de tudo aí por essa internet. E também tem a questão do nível de exigência e fluxo de trabalho de cada um. Não é porque um usuário conseguiu editar um vídeo em 4K no DaVinci, sem problema nenhum, no M1, que você também vai conseguir. Cada pessoa tem sua forma de trabalhar e cada pessoa usa diferentes funções do programa, que podem consumir mais ou menos recursos. Uma coisa é você fazer correção de cor, outra coisa é reduzir o nível de ruído do seu vídeo. Cada uma dessas funções pode ter um impacto diferente na performance. Então não jogue seu notebook no lixo e saia correndo atrás de seu MacBook M1 só porque você viu ele se sair bem em um benchmark escolhido a dedo por alguém. E falando em benchmark, quanto mais longo for o tempo de processamento, mais ele reduz a velocidade do clock. Como a refrigeração é passiva, o corpo funciona como dissipador. E para não deixar que o corpo fique quente e fique desconfortável no seu colo, por exemplo, ele reduz o clock com o tempo. Ele tem picos de 90 graus renderizando e eventualmente ele reduz o clock para a temperatura ficar na casa dos 80 graus. Porque, como eu falei, o corpo começa a ficar morno. Então, se você trabalha com processamentos muito longos, o MacBook Pro ou o Mac Mini M1 serão mais indicados por ter uma ventoinha. E sim, você consegue rodar CSGO no M1, mas eu só rodei por curiosidade mesmo, Eu não recomendo que você compre pensando em jogar. Pelo menos ainda não. E se você quiser arriscar, faça o que eu falei. Pesquise aí sobre o que você roda, sobre o que você joga, que deve ter alguém que já tentou rodar. Ele até começa rodando bem, mas quando o clock é reduzido, você tem que reduzir as configurações também, E também a resolução, claro. Senão, fica travando bastante aleatoriamente. Mas se você não é exigente e não se incomoda com o corpo ficando um pouquinho morno, um pouquinho quente na área do teclado, até que dá para se divertir. Mas afinal, para quem é o MacBook Air M1? Se você é usuário comum, é muito fácil de indicar, Você que vai responder e-mails, editar planilhas, navegar na internet, assistir vídeos, enfim, ele é o melhor ultrafino premium hoje no Brasil. Eu sinto muito Dell XPS, você tem até mais portas, suporta algum upgrade, que a Apple não suporta upgrade nenhum, mas no geral e principalmente na questão do desempenho, construção e duração de bateria, não tem comparação. Salvo se você aproveitar uma boa promoção lá no boletando.com. O XPS já ficou bem mais barato que o MacBook Air M1 por lá. E se você não quer perder uma promoção do M1, não esquece de acompanhar o site ou entre em nosso grupo no Telegram, que você vai receber a promoção na hora que ela for postada. Quem já tem um MacBook Intel e quer migrar para o M1, também é mais fácil de indicar, porque os processadores da Intel de baixa tensão têm bastante dificuldade para competir com o M1. Só não esqueça de verificar se os programas que você usa rodam bem no M1. Usuários Windows que nunca usaram um Mac, aí já é mais difícil de recomendar. Tem muita coisa que é diferente. Você tem menos variedade de software, tem muito programa que é pago. O Mac em si é bem caro, Isso é um fator bem importante, O que pesa no seu bolso. Você também vai sentir falta de portas, Não que as máquinas Windows estejam com tanta abundância de portas ultimamente, A gente está vendo aí uma tendência a tirar umas portas ali e aqui, mas enfim, ainda tem mais. Upgrades também você vai ter que dar adeus upgrades, tem que comprar pronto, e é isso. E provavelmente você também vai ter que deixar de lado a sua vida gamer, Se você usa seu notebook para jogar, principalmente, talvez você tenha que abrir mão aí do jogo que você joga. Mas claro que você não sai só perdendo, você também vai ganhar em alguns pontos. A bateria, por exemplo, é a que dura mais em nosso mercado atualmente aí entre os ultrafinos. Você não vai ter uma bateria que dura tanto como essa daqui. Outro ponto também é a construção, como eu falei, é fantástica a construção do MacBook.
E claro, né, o ecossistema, né, o famoso ecossistema da Apple. Né? Se você tem iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, né, tudo funciona de forma integrada, né? Impressionante, às vezes você toma até um susto, né, com algumas funcionalidades que você nem sabia que existiam. Né? Por exemplo, se você está em um lugar que você não sabe a senha do Wi-Fi, né, e você tenta conectar no Wi-Fi e não consegue, ele automaticamente já te pergunta, você quer usar a internet do seu iPhone? Né? Ele faz esse tipo de coisa, né? De vez em quando você toma um susto. Então, se você gosta dessas integrações, né, pode ser também que ele seja algo aí a se considerar. O M1 tem sim futuro, vai botar a Intel para trabalhar, mas não esqueça de fazer sua pesquisa de campo. Entenda sobre os softwares que você usa e não compre apenas porque todo mundo está falando que é fantástico. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.